então nosso querido André. Queridos amigos, queridos irmãos, boa noite. E a paz do nosso querido mestre possa nos envolver hoje e sempre. E como a gente sempre comenta, é sempre uma alegria, inaugurando um novo ano, estarmos aqui novamente nessa casa amiga, já de mais de uma década. Sempre uma alegria poder participar dessas reuniões. Na noite de hoje, nós vamos começando o Livro dos Espíritos pela sua questão de número 1. E como são 9 questões que abordam o assunto, nós vamos tentar não ficar muito presos exatamente ao texto do Kardec, mas eventualmente a gente pode recorrer ao Livro dos Espíritos para que a gente não deixe de comentar o que é o principal e o essencial nas 9 questões que estão compreendidas no estudo da noite de hoje. Quando Kardec nos trouxe a codificação com a sua obra primeira, que é o Livro dos Espíritos, Kardec teve naturalmente orientado pelos espíritos codificadores, espíritos das mais altas estirpes espirituais, mas também por conta da sua formação pedagógica, de pedagogo, de professor, um dos grandes de sua época, ele teve a preocupação de organizar o ensino no Livro dos Espíritos de uma forma didática, coerente e progressiva. Talvez os irmãos já tenham tido a experiência, mas quem não teve, tenha. Que eu tive há uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu, pela primeira vez, eu peguei o Livro dos Espíritos e li da capa até a contracapa. Nós, espíritas, estamos habituados, em nossa imensa maioria, a não ler o Livro dos Espíritos como se lê um livro. A maioria de nós tem contato com o Livro dos Espíritos numa reunião como essa, nas reuniões de estudo sistematizado da doutrina, ou seja, a gente pega ali um extrato, um grupo de perguntas, um item, lê aquele grupo de perguntas, discute, estuda, debate e acabou. Numa próxima reunião, necessariamente, a gente não pega a seguinte. Ou quando tem alguma dúvida específica, ou quando vai preparar um estudo, ou quando vai preparar uma palestra, como me acontece normalmente, e a gente vai naquele grupo de questões que compreendem o assunto em debate, o assunto a ser explanado. E dessa maneira, a gente aprende, a gente estuda e a gente sabe de qual uma série de perguntas, de respostas, mas a gente perde o contexto do livro como um todo. E foi essa surpresa que eu tive, mais ou menos uns 20 anos atrás, mais até talvez, quando numa Comerge, naquela época eu já fazia palestra, já fazia estudo, já falava nessa casa. Eu era um desses que conhecia muita coisa do Livro dos Espíritos, mas de forma salpicada. E naquela Comerge, então, durante o estudo, me despertou, era o propósito do estudo, inclusive, que eu, de fato, nunca tinha pego o Livro dos Espíritos e lido desde a capa até a contracapa. E quando eu falo da capa até a contracapa, eu não estou brincando, que se vocês observarem essa página aqui, que é a capa do Livro dos Espíritos, no original francês, na sua primeira edição, é o que o Kardec chama de frontispício. Só com esse frontispício a gente faz uma palestra inteira. E eu não estou falando em teoria não, estou falando na prática, porque eu já fiz isso com o Livro dos Espíritos e em outra palestra com o Livro dos Médiuns. Uma palestra inteira de 1 hora baseada só no frontispício, que é a capa do original francês. E quando eu li o livro, de capa até a contracapa, eu tive uma grata surpresa de observar que o livro é muito maior e é muito mais edificante do que o que a gente percebe fazendo esses estudos salpicados. Porque a ideia do livro é crescente. Conforme a gente vai lendo o Livro dos Espíritos, é um crescente, é um empolgante e é uma lógica envolvente, porque a gente vai observando que aquilo ali não é fruto do acaso, é fruto de muito estudo, de muita preparação, de uma organização fabulosa. E a ideia vai num crescendo de coerência, num crescendo de encadeamento. E a gente observa alguns outros detalhes, quem estudou a vida de Kardec, quem estudou como Kardec fez a obra, toda a codificação, observa isso na leitura do Livro dos Espíritos, como o Kardec não entrou nesse trabalho com uma ideia pronta, muito pelo contrário. Para quem não sabe, eu sempre comento isso, o Kardec, quando começou o trabalho da codificação, ele não acreditava em 70% ou 80% do que está escrito no Livro dos Espíritos.
O Kardec não aceitava a reencarnação, ele foi convencido pelos espíritos codificadores. Eu costumo até brincar, usar uma figura de linguagem, dizer que o Kardec literalmente botava São Luís, Santo Agostinho, entre outros codificadores, Erasto, Espírito da Verdade, ele literalmente encostava os caras na parede, botava uma faca no pescoço deles e ia até o fim. E o Kardec fala isso na sua biografia. Foi com muito esforço que os codificadores o convenceram da reencarnação. E o convenceram pela lógica, não porque eram eles que estavam falando. E ele ainda complementa: fosse um homem encarnado e que me apresentasse as ideias com a mesma lógica e a mesma coerência, eu teria aceitado da mesma maneira. Então ele aceitou não é porque foi São Luís que falou. Muito pelo contrário, ele contestava São Luís, ele contestava Santo Agostinho, contestava todos os codificadores. Ele aceitou porque foi apresentada a ideia com muita lógica e ele chegou a um ponto em que saneou todas as suas dúvidas. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos na sua sequência, a gente consegue perceber isso. Aquelas situações que eu costumo dizer, que como bom brasileiro que já jogou futebol, né? E Kardec de vez em quando tentava pegar a espiritualidade superior no contrapé. Quem joga futebol sabe o que eu estou dizendo. E de vez em quando Kardec tentava jogar no contrapé dos espíritos. E os espíritos davam a sua lição, mostravam a sua coerência, a sua lógica, e a gente observa isso na leitura do Livro dos Espíritos. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando Kardec vem nos expor a ideia da doutrina dos Espíritos, lembremos-nos de que o Livro dos Espíritos foi o cartão de visita do Espiritismo no mundo. Após aquele período de manifestações que vinham para impressionar, era o momento de esclarecer. E a obra, o Livro dos Espíritos, tem uma coerência, ela tem uma sequência de acordo com uma hierarquia de ensinamentos. E ele está organizado segundo aqueles 5 princípios básicos da doutrina espírita. Só para nós nos relembrarmos. Primeiro princípio básico é Deus. Por isso, o primeiro capítulo da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é o que nós vamos estudar hoje, é Deus. E Kardec esclarece o porquê. Porque todo o restante da obra não faz sentido se ela não estiver apoiada na ideia de Deus. E ele ainda reforça para o neófito: se o meu irmão não aceita a ideia de Deus, não concorda com a ideia de Deus, e após todos esses esclarecimentos continuar não acreditando em Deus, não continue a leitura da obra. Por quê? Porque sem Deus, todo o resto não faz sentido. Logo, Deus é a base da doutrina dos Espíritos. E aí, só para não nos esquecermos, o segundo princípio básico é o Espírito, a existência do Espírito, esse princípio imaterial que sobrevive à morte do corpo físico. Terceiro princípio básico é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, é a grande revolução que a doutrina dos Espíritos traz. O quarto, que é a comunicabilidade dos Espíritos, que nós conhecemos como mediunidade. E o quinto, que é a pluralidade dos mundos habitados, que ele já vai tratar praticamente lá na Gênesis, mas que ele também toca aqui no Livro dos Espíritos. E também fala no Evangelho, quando nos fala das muitas moradas na casa de Deus. Pois bem, a ideia básica principal, Deus. Primeiro princípio básico da doutrina dos Espíritos. E a primeira pergunta: a ideia de Deus é essencial para que todo o contexto da doutrina espírita faça sentido, senão ela perde a lógica. Toda a ideia da reencarnação, sem Deus, perde a sua lógica, perde todo o seu contexto, a sua lógica. Então, precisamos compreender Deus. A ideia de Deus está presente na humanidade desde quase que toda a sua existência. Os povos selvagens já entendiam essa ideia de uma forma naturalmente mais precária, de uma forma mais primitiva. Tanto que quando nós observamos nas culturas mais antigas, nas culturas mais primitivas, a ideia de Deus não é de um Deus criador, amoroso e justo. Mas na maioria das vezes, a ideia de Deus, ou dos deuses, é de um Deus violento, um Deus punitivo, um Deus vingador, um Deus que pune. E essa ideia normalmente fica um pouco distorcida. Só para a gente trazer um pouco mais para o contexto da nossa cultura, vamos lembrar
Todo mundo sempre lembra de Moisés como sendo a primeira revelação, como nos esclarece o Evangelho. Todo mundo se lembra de Moisés e pensa que Deus, muita gente, não é todo mundo, mas algumas pessoas, muita gente, pensa que Moisés é o pai da ideia do Deus único. Erro, engano. A gente quase nunca lembra que muito antes de Moisés houve um homem chamado Abraão. E esse sim foi o homem que conseguiu trazer de uma forma mais concreta, de uma forma mais contextualizada, a ideia do Deus único. Abraão é o pai das grandes religiões que nós temos. Ele é comum ao cristianismo, ao judaísmo e ao islã. Estudar Abraão é uma coisa bastante interessante. Existe um livro muito interessante escrito por um jornalista americano judeu sobre Abraão, que o nome do livro é Abraão. E ali nos traz um estudo muito enriquecedor do que é essa figura, já que não existem registros sobre Abraão, mas sim as tradições de cada uma dessas grandes religiões, nos trazendo o que cada uma dessas religiões ensinam sobre Abraão e trazendo como que uma síntese do que foi a vida, ou do que teria sido a vida de Abraão e do ensinamento que ele traz. Então, quando nós falamos em Deus único, essa ideia começa em Abraão. Foi ele quem implantou naquela sociedade da sua época essa ideia do Deus único, porque até então o que existia era um panteísmo. De Abraão é que vai se originar o judaísmo, posteriormente o cristianismo e o islã. Mas trazendo aquela ideia básica que vem lá de Abraão. As demais religiões, as demais culturas, a gente lembra que o próprio Império Romano, há 2000 anos atrás, era politeísta. Acreditava nos diversos deuses, todos eles comandados por um único Deus. Mas eram vários deuses. A Grécia é um pouco mais antiga também, lá com os seus vários deuses e semideuses que casavam entre si, casavam com humanos, era uma confusão danada. Mas a ideia do Deus único começa em Abraão, vai para o judaísmo traz essa ideia, e nós, no cristianismo, trazemos essa ideia lá no judaísmo. Pois bem, essa ideia de Deus, vocês vejam o que eu falei, né? Na Grécia, os deuses se casavam até com humanos. Essa ideia é uma ideia de um Deus antropomórfico. Ou seja, o que quer dizer isso? Um Deus humanizado. Tanto que até hoje, o que a gente observa? Quando se fala em Deus, pensa-se naquele velhinho de barbas brancas enormes, sentado numa cadeira, num trono, com um cajado enorme, bonzinho às vezes, malzinho em outras vezes. Existem até filmes que tentam materializar esse Deus, existem até comédias em que Deus vem à Terra, fala com os humanos, e num ele é um velhinho, no outro ele é um homem negro, no outro ele já é um homem... Enfim, tentam botar a Deus das mais diversas maneiras, sempre humanizado. Isso é o que se chama de antropomorfismo, ou um Deus antropomórfico. E aí vem a grande sacada de Kardec. Eu sempre costumo dizer que Kardec não era só inteligente, Kardec era um gênio. E a genialidade de Kardec é perceptível nas suas perguntas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é aquela que eu sempre brinco, dizendo que todo espírita tem que saber de cor. O que está escrito aqui? Como é que é a pergunta que Kardec faz? Que é Deus? Ele não pergunta quem, o que, como. Ele pergunta que. Indefinido. Totalmente indefinido. Que é Deus? E aí a resposta... quer dizer... eu vou ler para vocês. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa resposta é fabulosa. Porque a gente está aqui há um tempão nesse negócio e está até hoje discutindo isso e tentando entender esse negócio. E isso faz muito sentido a gente perceber por que é difícil entender, em função do que foi lido naquela questão número 11, não faz parte do nosso estudo, mas vai vir na sequência. E eu ia comentar, interessante que você até leu, né? Mas eu ia comentar mesmo. O que ele nos fala ali sobre nós entendermos Deus? Nos falta o sentimento. A gente ainda não desenvolveu o suficiente para nós compreendermos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade.
Então, quando a gente perceber, quando a gente observa essa resposta, a gente tem aqui uma síntese da ideia divina. Que é Deus? Primeiro é a inteligência suprema. Nós não temos como dimensionar o que seja essa inteligência. Sendo a inteligência, ele já desmaterializou. Vejam que ele não colocou Deus como matéria. Aliás, mais lá na frente, estudando o livro dos Espíritos, a gente vai estudar um negócio chamado, ou apelidado por nós, de Trindade Universal. Ou seja, o que existe, o que é a base do universo? O Espírito, a matéria e, acima de tudo, Deus. O que não é Espírito é matéria. E o que não é matéria é Espírito. E Deus? Deus está acima disso. Logo, Deus não é nem Espírito nem matéria. Olha que coisa complicada, né? A gente já não consegue entender nem o que é o Espírito. Imagina entender um troço que não é nem Espírito nem matéria. Na matéria a gente ainda se entende, né? Mas no Espírito já complica. Emmanuel já dizia que na esfera que eles estavam tentando começar a compreender o Espírito. Imagina, porque era a esfera de Emmanuel, né? Então Deus ainda está acima disso tudo, mas é lógico, porque Ele é o Criador do Espírito e o Criador da matéria. Logo, Ele não pode ser nenhum dos dois. Ele é a inteligência suprema, é a inteligência total, sei lá, a gente não tem nem termos para definir uma coisa que a gente não conhece. E mais do que isso, Ele é o Criador, é a causa primária de todas as coisas. Existem traduções diferentes que dizem que é o Criador de tudo aquilo que existe no universo. Então Deus é o Criador, cria desde toda a eternidade e seguirá criando por toda a eternidade. O que é eternidade? É algo que não tem início nem fim. Caramba, a gente não consegue entender o que é uma coisa que não tem início e não tem fim. Daí até que a questão seguinte, quando ele pergunta sobre o que devemos entender pelo infinito. O infinito ainda é até uma questão que muita gente discute, né? Que infinito é algo que tem início, mas não tem fim. Mas Deus não tem nem início, Deus é eterno. Deus não tem início e não tem fim. A ideia de infinito nos é muito complexa, isso já é a questão número 2 do Livro dos Espíritos, porque nós não conseguimos mensurar, mas por outro lado eu sempre me lembro, foi uma aula muito marcante para mim, de um professor queridíssimo, que depois eu vim reencontrar no movimento espírita, professor de matemática, quando veio nos ensinar no primário ainda a noção de infinito. Quando ele nos falou, vocês tentem imaginar o maior número que vocês podem imaginar. O maior número que vocês conhecem, como ele sendo o último. E se eu somá-lo? Bom, você conseguiu um outro número que agora para você é o seu infinito, né? Soma mais um nele. E somando um, e mais um, e mais um, e mais um, e a gente vai passar o resto da vida somando um e nunca vai chegar no último. Depois ele lembrou, e o universo? Onde é que o universo acaba? Legal, você chegou no fim do universo, tem um muro. Aí você vai perguntar, e se eu quebrar esse muro, o que é atrás do muro? A gente consegue imaginar o que seja isso? Por outro lado, a gente consegue imaginar um universo que não tem limite? São coisas que a nossa inteligência não consegue entender. A nossa inteligência não é capaz de alcançar o que seja isso. E aí vem as diversas teorias da física que vêm estudando o universo e começam a surgir muitas hipóteses de um universo que deflete, um universo que na verdade não é plano. Será que a gente entende o universo em linha reta, como os antigos entendiam que a Terra era uma placa reta? E depois um dia um camarada teve que observar uma caravela subir no horizonte e perceber que o mundo era redondo? Será que o nosso entendimento do universo não está errado também? E talvez os físicos que estão pensando nesses universos superpostos, acho que eu já ouvi falar alguma coisa nisso no Espiritismo. Não será que essa ideia talvez seja correta? Ou quando a gente ouve falar da ficção científica baseada na física, que fala dos universos paralelos que estão correndo juntos, sem que um observe o outro, sem que um consiga perceber o outro. Vejam quantas questões que transcendem a nossa capacidade de entendimento e de resposta. Daí a nossa dificuldade. Nós, aí é aquela hora assim que eu costumo lembrar, né? Aí é a hora que a gente tem que baixar a nossa bolinha e lembrar que numa escala de 1 a 5, nós só estamos na escala 2 de evolução espiritual. Nós só somos espíritos em provas e expiações. A gente só conseguiu sair do primitivismo. A gente não conseguiu nem resolver os nossos problemas no mundo material. E a gente está querendo brigar para entender coisa que a gente ainda nem entende. Então,
essas questões são muito difíceis de entender por conta dessa nossa limitação. E aí ele coloca a resposta à espiritualidade com ela, diz que o seguinte, que o infinito é o que não tem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. É infinito porque a gente não conhece. Será que conhecendo terá fim? Então, questões aí para a gente raciocinar, para a gente pensar. Aí vem aonde ele realmente queria chegar. Na 13 ele pergunta, né? Se a gente pode dizer que Deus é o infinito. E aí a espiritualidade pega o Kardec pelo pé. Por quê? Ele diz o quê? Isso é uma deficiência de interpretação. Isso é querer tomar o atributo pela causa. E a gente costuma muito fazer isso. Deus é o amor. Deus não é o amor coisa nenhuma. O amor é o atributo de Deus. A gente não pode querer dizer que Deus é o atributo. Ah, Deus é a justiça. Não, Deus é sobre justiça. Toda a justiça emana de Deus. Mas Deus não é a justiça. Deus está muito acima disso tudo. Deus está muito acima da nossa capacidade de compreensão. Eu me lembro muito de, talvez ainda na minha juventude, na minha adolescência, eu ter lido um livro de Camille Flammarion chamado Urânia. E o Camille Flammarion faz uma consideração sobre Deus na sua terceira parte, que sem brincadeira, gente, eu quase pirei lendo aquele negócio. Eu quase pirei. Você entra realmente na ideia, começa a viajar naquilo que o Flammarion vai falando sobre Deus, eu quase pirei ali. Porque ele começa a fazer umas relações, começa a fazer umas considerações que transcendem tanto a nossa capacidade, mas é fácil entender, né? Dizem que Camille Flammarion era Galileu reencarnado. Camille Flammarion era um gênio. Com 19 anos ele já era o diretor do Instituto de Astronomia de Paris. Então vocês imaginem a inteligência desse homem. Então quem quiser fazer esse exercício, faça. Leia Urânia, do Camille Flammarion, vai ler lá o capítulo que ele fala de Deus, e vocês vão ver como é complexo, como é difícil entender aquele negócio. Então é o que ele fala aqui. Definir Deus como infinito é pobreza de linguagem. É tomar o atributo pela causa. É um erro de interpretação nosso. Deus não é o infinito. Então vamos seguindo. É difícil mesmo o negócio, não é fácil não. Querer estudar o que a gente não é capaz de entender. Ele ainda dá uma sequência nessa mesma resposta, dizendo que Deus, ele tenta salvar um pouco a nossa interpretação errônea. Deus é infinito em suas perfeições. Deus é infinito, dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo, isso eu já falei. Sim, agora que eu queria chegar. Essa é uma outra colocação interessantíssima da espiritualidade. Dizer que Deus é o infinito é definir uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Olha que colocação interessante. Eu pego uma coisa que eu não conheço e defino como sendo outra coisa que eu não conheço. Genial, né? Não disse nada. Então eu pegar Deus, não entendo o que é Deus. O que Deus é? Deus é o infinito. Eu também não entendo o que é o infinito. E provavelmente a maioria de nós aqui também não entende o que seja o infinito. Logo, eu não expliquei nada, não disse nada, só gastei palavra. Então, por isso é que ele vai nessa sequência, nos levando à conclusão de que realmente, como nós vamos ver agora a partir da questão número 4, compreender Deus na sua essência, para nós, no atual nível de evolução em que nos encontramos, é impossível. Nós não temos capacidade para entendê-lo. Nós não temos o sentimento necessário para compreender Deus. Das questões a seguir, não exatamente no próximo item, mas no terceiro e quarto item, nós vamos observar que a espiritualidade vai insistir muito nessa ideia, muito nesse ponto. Falta ao homem encarnado o sentimento necessário para compreender Deus. Por quê? Porque nós ainda não evoluímos moralmente nem intelectualmente o suficiente para alcançar esse sentimento, essa percepção, esse entendimento. Ora, quantas coisas da matéria, no mundo físico, a gente não entende? Eu já tentei andar lendo por aí alguns livros de física quântica. Eu não consigo. Eu tentei, não consegui. Não consegui compreender as ideias. E ali ele só estava falando de coisas da matéria.
de coisas do mundo físico. Então, gente, se para o nosso mundo, coisas do nosso mundo, coisas da nossa realidade, então o museu já tem toda essa dificuldade, imagina uma coisa que transcende, uma coisa como Deus. Realmente fica muito complicado. E aí, onde que ele chega? Questão da comprovação da existência de Deus. A gente vê que até hoje a humanidade discute a existência ou não, a crença ou não em Deus. E são muitas as pessoas que se colocam como ateus. Tudo bem que a maior parte desses ateus são ateus graças a Deus. Ou são ateus até o primeiro sufoco, o primeiro aperto. É famosa a história do Érico Veríssimo, aquele grande escritor brasileiro, que passou a vida inteira dizendo que era ateu, até o dia que quase morreu afogado e pediu socorro pelo amor de Deus. Essa história é conhecidíssima, famosa, muitos cientistas por aí também, enfim. Provar a existência de Deus. Um dia desse apareceu aí na mídia a história da partícula de Deus que tinha sido descoberta num túnel de aceleração de partículas, de aceleração de prótons, nêutrons, e que teria surgido uma partícula que eles chamaram como sendo a partícula de Deus. Isso tudo ainda está em estudo. Ainda é muito precoce a gente fazer qualquer consideração sobre esse assunto, até porque é um assunto que, pelo menos para mim, escapa muito do meu conhecimento, do meu entendimento, mas que, segundo eles, seria a primeira prova, ou poderá vir a ser a primeira prova material, física, sei lá como vai se chamar, primeira prova científica da existência de Deus. Enquanto a gente não chega nesse ponto, a gente tem que ficar realmente com o que a espiritualidade nos traz no Livro dos Espíritos. A gente só tem hoje como compreender ou como comprovar a existência de Deus pela sua obra. Ou seja, a gente, como é que ele usa aqui a expressão seguinte, não há efeito sem causa. Toda causa que não é obra do homem, logo é obra de Deus. Como não existe um efeito sem causa, isso é um axioma científico, tudo aquilo que a gente observa no universo como sendo um efeito, uma criação, tem que ter uma causa. Ora, tudo bem, existe a teoria do Big Bang, existem as teorias de Opara e todas as suas variações, as teorias de Darwin, para explicar a evolução dos seres e tal, mas sempre fica faltando alguma coisa, sempre fica faltando um start, sempre fica faltando aquilo que dispara a vida. Eu sempre me lembro quando eu estudei fisiologia, e eu fiz uma pergunta para um professor, e o meu professor ficou rindo naquela... Eu já era espírita na época, já estudava na mocidade, maldosamente eu coloquei aquela pergunta, mas enfim. Quando a gente estuda fisiologia, você literalmente aprende bioquimicamente como fazer uma célula funcionar. Aí eu perguntei, professor, a gente já sabe montar a célula? Já sabemos. A gente já sabe tudo que tem dentro dela? Já sabemos. Já sabemos como é que tudo interage, né, para jogar o potássio para fora, jogar o potássio para dentro, o sódio para fora e manter essa célula viva, o coração batendo, bacana, né? Legal. Por que a gente não consegue fazer uma célula, a gente não consegue criar artificialmente uma célula e botar ela para funcionar? Ah, pô, você está querendo demais também, né? Não. Começou a rir, né? Claro, não tinha resposta. Vocês já se deram conta de que uma vida só começa a partir de outra vida? A gente só consegue gerar vida a partir de outra vida. No laboratório até hoje ninguém conseguiu criar. Por quê? Porque o organismo, a célula, ela funciona a partir do caos. Ela funciona a partir de um processo de desequilíbrio, tentando buscar o equilíbrio, e enquanto ela luta para se manter em desequilíbrio, ela se mantém viva. Isso tudo eu estou falando bioquimicamente. No dia em que essa célula entra em equilíbrio, ela morre. É uma loucura. A gente sabe disso tudo, mas a gente não consegue fazer. Aí você vem me dizer, pela teoria do Opara, que depois foi desenvolvida, que do choque das moléculas criou-se o DNA, e do DNA, através do acaso, dos choques ao infinito, essas moléculas foram gerando vida unicelular, num caldo proteico, para finalmente gerar a primeira forma de vida unicelular, e dela, ao longo dos milhões de anos. Bacana, né? Legal. Será que não tinha um maestro por trás regendo isso tudo?
Porque a coisa é tão fantástica, tão inteligentemente organizada, quando a gente estuda anatomia comparada, fisiologia comparada, evolução dos seres, evolução do planeta, a história da evolução do nosso planeta, a coisa é tão inteligentemente, tão genialmente organizada, é tudo tão lógico, os porquês de que uma ave tem um bico curto e a outra tem um bico longo, do porquê que a plumagem de uma é branca e da outra é preta, que não tem como, companheiro, querer dizer que isso é obra do acaso. Tem que ter uma causa inteligente gerenciando isso tudo. Uma informação que me chocou muito, me impressionou muito: a vida no planeta já foi praticamente extinta pelo menos 3 vezes. Aí eu parei de ter medo de efeito estufa, cometa que vai bater na Terra. Porque primeiro a gente já sabe que a gente vai continuar vivo mesmo, né? A gente vai continuar como espírito sobrevivendo. A existência desse mundo material, da nossa sociedade, isso tudo é efêmero. Existe uma colocação muito inteligente, muito interessante, que diz o seguinte: a existência da humanidade na história do planeta de 4,5 bilhões de anos é apenas um acaso, um acidente de percurso. Se nós pegarmos a história da humanidade e fizermos como se fosse aquele relógio, da humanidade não, do mundo, fosse aquele relógio ali, a história da humanidade cabe no último segundo. Os nossos 15 mil anos de história de humanidade é só o último segundo do relógio da história do planeta. E a gente aqui querendo pousar de sabichão, né? De todo poderoso, querendo questionar Deus, querendo colocar como Deus inexistente. O planeta está aí, a história do nosso mundo está aí para nos mostrar isso. E quando ele fala sobre não tomar o efeito pela causa, ou pelos efeitos a gente reconhece a existência de um Criador, uma causa primária, essa causa primária é Deus, eu me lembro muito de uma situação mesmo que eu passei. Eu me lembro que há, sei lá quantas, deve ter uns 20 anos, mais de 20 anos talvez, e naquela ocasião meu pai conseguiu ficar numa casa em Búzios, ali na praia do Jeribá. E nós fomos para lá, nós, né, nossa família, a família do primo nosso, e era um lugar bonito, um lugar bastante agradável, bem interessante. E à noite a gente tinha a oportunidade, né, de ficar ali observando a natureza, observando o mar, observando o céu. Os companheiros devem estar lembrados que o céu fora dos grandes centros é muito mais bonito do que o céu se a gente pode ir para a praça agora e olhar para cima, né? Com a ausência de luz, de iluminação, o céu é muito mais estrelado. A gente consegue, dependendo da escuridão do local, ver o braço da Via Láctea. E ali, eu já, naquela época, eu gostava muito de olhar para o céu, comecei a ver muita constelação que eu não via aqui no Rio. Comecei a ver muita estrela que eu não via aqui no Rio. Comecei a ver muita estrela cadente, comecei a ver muita coisa que aqui no Rio a gente não vê. E foram 2 momentos muito interessantes, muito marcantes para mim. Como eu falei, nós estávamos, né, meus pais, minha irmã, eu, e estávamos com um primo também, com o seu, acho que na época nem tinha filho, nem me lembro, mas enfim, só que meu primo estava lá. E numa dessas noites estávamos eu, meu pai e esse meu primo sentado lá fora, observando aquele céuzão, aquele marzão, batendo papo, conversando. E esse meu primo, que é meio... Ele tem uma origem católica, mas assim, ele não é muito católico. Ele é até meio metido a ateu de vez em quando, mas ele não acredita muito no ateísmo dele. E a gente olhando aquele céu e conversando, e eu ouvi uma coisa assim que eu já trabalhava com esse primo há muito tempo, conhecia ele muito bem. Para mim foi inédito, eu vi meu primo quase chorar, olhando para aquele céu e fazendo considerações sobre a possibilidade da existência de Deus. E nós 3 ali, eu e meu pai já espíritas, naturalmente, ele não, e a gente olhando ali aquele céu e conversando, e aquilo foi emocionando o meu primo, olhando aquele céu, olhando essa infinidade desse universo, desse céu. Caramba, não é possível que não tem ninguém lá em cima. E aí falando sobre a possibilidade da existência de vida em outros planetas, e foi uma viagem aqui no nosso papo. Mas eu achei interessantíssimo, porque de repente, do nada, aquele meu primo considerou a existência de Deus, só de olhar para o céu. E numa outra ocasião num outro dia dessa mesma viagem, eu estava sentado de bobeira, olhando para o nada, e observando aquele mar, e de repente me chamou a atenção o movimento das ondas batendo contra uma rocha.
E eu pensei isso tudo que eu falei para vocês do relógio, do tempo, e eu comecei a pensar, caramba, há quanto tempo essa rocha está parada aqui tomando onda? A gente vai na praia e não pensa nessas coisas. Mas aquilo ali foi de repente uma ilustração que eu fiz, uma viajada que eu dei, que eu pensei o seguinte, falei, caramba, o que é a minha vida? Essa rocha está aqui desde antes da existência do primeiro homem. E ela vai continuar aqui muito tempo após a nossa. Então olha como essa noção nossa de tempo e de infinito é pequenina. Como essa obra de Deus é muito maior, muito grandiosa em relação. No nosso momento atual, realmente, se a gente não partir para entender Deus pela sua obra, pelo aquilo que nos é palpável, e observarmos, percebermos quanto nossa inteligência e a nossa capacidade de ação é limitada ante essa obra grandiosa e gigantesca de Deus, nós vamos ter muita dificuldade realmente de compreendê-la. É só nós observarmos o que acontece no momento atual. A nossa sociedade vive uma neurose de segurança e de controle e tenta acreditar que é capaz de controlar tudo. Nós continuamos incapazes de deter um terremoto, não somos capazes sequer de prever um terremoto, somos incapazes de deter a erupção de um vulcão, somos incapazes de deter uma tsunami. Tudo que existe hoje são o quê? Sistemas de alerta, para a turma correr e safar a pele. Mas ninguém evita que aconteça. Por quê? Porque isso está muito acima da nossa capacidade. Isso transcende os nossos limites. Vejam que, em termos de viagem espiritual, o máximo que a gente conseguiu até hoje foi ir até a Lua, que é logo ali, 300 mil quilômetros acima. Ir a Marte ainda é uma viagem, ainda é uma grande ilusão, porque são 3 anos de confinamento. Acabaram de desembarcar 3 astronautas lá que fizeram a experiência. Estão estudando as consequências. Mas você imagina o que é isso? 3 anos dentro de uma espaçonave para ir a Marte, catar umas pedras e voltar. Loucura, né? Enfim, isso tudo vai nos demonstrando a grandiosidade da obra do Criador e o quanto nos é difícil percebê-lo e entender. Bom, aí ele vai partir para uma outra linha de pensamento. Ele vai partir para a questão cultural. Ele faz uma consideração. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E depois vai partir para a questão das culturas e diversas povos, diversas religiões. Exatamente aquele ponto que a gente tocou no início, de que desde os homens primitivos, desde as tribos, desde os indígenas, desde os selvagens, a noção de Deus existe. E ele pergunta, isso é uma ideia instintiva do homem. O que a gente pode trazer disso? Qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Será que Deus não é uma criação do homem? Muita gente defende essa ideia, que a ideia de Deus é uma criação. Aliás, os comunistas, não era Marx, não me lembro exatamente, defendiam que Deus era o ópio do povo, ou as religiões eram o ópio do povo. Pois bem, e eles respondem à espiritualidade que a conclusão, ou a dedução que a gente pode tirar da ideia inata de Deus no homem é a de que Deus existe. Porque senão de onde é que viria essa ideia? Qual seria a sua base? E aí novamente ele repete, não há efeito sem causa. De fato, esse sentimento inato do homem, por certo, é a consequência de tudo isso que a gente acabou de falar. De olhar para a natureza, olhar para o universo, olhar para o mundo e se perceber pequenino frente a toda essa grandiosidade. Se perceber incapaz de explicar tudo aquilo. Tanto que até hoje o que é o desenvolvimento das nossas ciências? É o estudo disso tudo, tentando compreender, tentando chegar às suas causas, tentando entender as leis que regem todos esses fenômenos astronômicos, químicos, biológicos, físicos, tentando compreender como é que isso tudo funciona, para daí então tirar conclusões que possam beneficiar a nossa existência. Então o que ele fala? Esse sentimento inato é uma prova de que Deus existe, porque senão a gente estaria tirando isso de onde? De onde que veio essa ideia? Será que alguém nos ensinou? Ele até comenta, ele até pergunta na questão número 6,
Se isso não seria a ideia de Deus, não seria o fruto do ensinamento. Mas se a gente remontar as causas, isso deve ter uma origem, deve ter um início. Alguém deve ter pensado nisso primeiro para ensinar para os outros. Só que, vamos lembrar que há 5, 7, 10 mil anos atrás, os incas não conheciam os astecas, que não conheciam os egípcios, que mal conheciam os africanos que estavam abaixo do Saara, que não conheciam os germânicos, que estavam lá por trás dos Alpes, que não conheciam os chineses, que estavam lá na Ásia. Esses povos não se comunicavam. Eram raríssimos os homens naquele tempo que transitavam de um lugar para o outro e conseguiam trocar informações. Então a gente tem que pesar isso tudo. Como é que a mesma ideia que surgiu lá entre os astecas, surgiu aqui entre os incas e surgiu lá também entre os egípcios? A base da ciência, da astronomia, da, entre aspas, teologia, por exemplo, desses três povos que eu falei, é muito semelhante. Será que eles trocaram ideias entre si? Por e-mail é que não deve ter sido, né? Mas de alguma maneira eles devem ter se comunicado. Um livro antigo, que fez muito sucesso, era Os Deuses Astronautas. Muita gente aqui deve ter ouvido falar desse livro, até lido. Ele teoriza sobre a possibilidade da existência de vida fora do planeta, tendo vindo colonizar o planeta, usando como justificativa, inclusive, isso. Como é que lugares tão distantes e sem comunicação entre si tinham a mesma base religiosa, a mesma base de entendimento astronômico? É impressionante, mas até hoje a pirâmide de Kukulcã e Chichén Itzá sinaliza o solstício de inverno e o solstício de primavera. O solstício de primavera e o solstício de outono. É só sentar na frente da pirâmide no dia 21 de março ou no dia 21 de setembro e observar a sombra da pirâmide projetada na escada, do outro lado você vai vendo a cobrinha descer até entrar no chão. É um fenômeno de luz que acontece, de projeção de sombra por conta da luz do sol e que marca ali que aquele dia é o dia do solstício. Astronomia de sabe-se lá Deus quantos séculos atrás. Um conhecimento que os egípcios também tinham. Basta lembrar que as pirâmides de Gizé, todas elas são alinhadas segundo a trajetória do sol no céu. Então, de onde veio isso tudo, cara? De onde surgiu toda essa ideia? Que ideia inata é essa que foi ensinada por alguém para esses povos primitivos que buscaram na astronomia o entendimento daquele universo? Tudo bem que pelo menos os maias usaram isso tudo para a dominação do povo. Aí já é o problema do homem, que pega o que conhece, pega as noções para dominar o próximo. E aí eu me lembrei do que eu ouvi ontem foi no rádio, que eu ouvi alguém citando Gandhi, que Gandhi não era cristão por causa dos cristãos. Essa é a frase do Mahatma Gandhi. Ele só não era, ele achava, ele considerava o Sermão da Montanha o mais belo texto existente no mundo sobre o amor. Mas ele não era cristão por causa dos cristãos. Ou seja, o que o homem fez com a mensagem do Cristo. Enfim, são várias considerações que a gente vai fazendo aí para tentar chegar a uma conclusão, ou pelo menos começar a formatar uma ideia. Aí ele traz uma outra parte que bate muito com o que a gente vê hoje na ciência, quando nos fala sobre o universo, sobre a existência. Será que a gente não pode encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Em outras palavras, será que a matéria não explica a matéria? Não estaria no mundo material a explicação para a sua própria origem? Não é a própria intimidade, são as propriedades da matéria que poderiam explicar a existência de tudo isso? Se a gente pegar a teoria do Big Bang, eles tentam mais ou menos fazer isso. Tentam explicar a matéria pela matéria, o universo pela própria causalidade, mas aí segue aquela mesma pergunta de sempre, né? Como nós não conseguimos entender a noção de eternidade, até porque, segundo Einstein, tempo é uma ilusão da matéria, tempo é uma coisa que não existe, e o Hermínio Miranda tem um livro muito interessante, difícil de ler, mas muito interessante, A Memória e o Tempo, em que ele defende a ideia de que o tempo não existe e que o tempo, na verdade, é um lugar. E aí leiam o livro, porque isso não dá para a gente discutir agora. A gente não entende o que é eternidade.
E se a gente pegar a teoria do Big Bang, existe um início, um momento da grande explosão, beleza. E o que tinha antes dessa primeira explosão? Agora já surgiu uma nova teoria. Será que o universo não vive em ciclos de Big Bangs? Tem o Big Bang, se completou o ciclo, o universo se consome, um novo Big Bang e o universo se inicia novamente. Legal, você só postergou a origem da pergunta. Tá bom, e onde começou isso tudo? De onde que veio a matéria que explodiu no Big Bang, que se espalhou por todo esse espaço do universo? Aliás, que espaço é esse do universo que existe? A matéria não se explica. A matéria não explica a própria matéria. Enfim, é uma questão muito complexa, novamente, pela nossa pouca capacidade intelectual, pelo nosso pouco entendimento. Bom, eu vou pular o 8, porque ela já já comentou. E aí, ele chega na 9, que é a conclusão para o nosso estudo, quando ele fala aqui: em que é que a causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Precisa responder? Depois de tudo que a gente já conversou aqui, ele está perguntando no que é que essa causa primária, Deus, se revela uma inteligência superior à nossa. Essa é a pergunta. Como que a gente consegue perceber? Como é que a gente consegue achar no que é que essa causa primária se demonstra como superior à inteligência em geral? E ele responde de uma forma muito simples: pela obra é que se reconhece o autor. Novamente, retornando à ideia primária de que nós devemos buscar o entendimento de Deus no nosso estágio atual de evolução, na sua própria criação, na sua própria obra. É olhar para a natureza, é olhar para a existência, é olhar para a vida e perceber o quanto hoje, com todo o aparato tecnológico, com todo o conhecimento, com toda a ciência, o quanto nós somos incapazes de criar o que existe. O quanto nós somos incapazes, hoje até ainda, de entender o que existe, que eu dirá de o fazer, de o criar. Então é pelo efeito que a gente reconhece a causa. É pela obra que a gente reconhece o seu Criador. É pela grandiosidade do que existe no universo, do que existe no planeta, do que é a própria existência do ser humano, do que é o próprio ser humano, que a gente consegue perceber a grandiosidade do seu autor, Deus. O que vai acontecer no nosso progredir, a gente também não tem ainda a capacidade de saber. A gente só tem aquela informação do Evangelho que também consta no livro dos Espíritos, de que somos espíritos criados simples e ignorantes e que vamos, através da progressão moral e intelectual, alcançar a perfeição relativa. Como isso vai acontecer ao longo dos milênios, por certo, hoje a gente ainda tem uma noção muito vaga, muito pequenina. Mas é o que ele nos fala no final, lá do item número 13. A gente precisa, na verdade, perceber que ainda não somos capazes de entender em plenitude Deus e a criação. Porque isso é uma cadeira, digamos assim, de pós-doutorado. E a gente ainda está pedindo ingresso no primário. Quem sabe, talvez, na alfabetização já tenhamos passado. Então não adianta nós ficarmos discutindo teorias de pós-doutorado com uma criança que ainda nem sequer entrou no ensino fundamental, usando a linguagem de hoje. Mas, enfim, Deus ainda transcende em muito a nossa capacidade de entendimento. Mas se já conseguimos, pela fé e pelo pouco entendimento que temos, compreender que, de fato, o universo não pode ser criado por obra do acaso, que a matéria não explica a matéria, que a matéria não é capaz de dar origem à matéria, à vida, e a toda a inteligência e tudo aquilo que decorre disso, nós estamos começando a compreender Deus. Porque fé ainda é um artigo bastante escasso entre nós. Então nós temos que começar pelo entendimento. Entendendo aos poucos, nós vamos conquistar a fé. Fé é outro assunto que merece uma noite inteira de discussão, nós não vamos discutir agora, porque a nossa hora já vai caminhando para o fim. Antes que me puxem até a casaca, vamos. Então, é outro assunto que a gente ainda tem que estudar e compreender muito, é a questão da fé.
Então Deus é uma coisa que a gente tem que, começando aos poucos, perceber, começando a sentir, para tentarmos um dia compreender. Ainda é um artigo de fé pela nossa incapacidade de compreensão. No momento atual, nós precisamos sim compreender que Ele existe, compreender que Ele é todo bondade, todo justiça, é todo amor, que Ele é o infinito de todas as perfeições, Ele é o infinito de todas as virtudes, que Ele é maior do que tudo que a gente possa compreender, entender, assimilar, perceber, enfim, que Ele existe. O que é que nós vamos encontrar lá na frente e que vão nos dizer, pronto, agora está aqui. Aqui está Deus. Isso aqui é Deus. O que nós vamos encontrar lá na frente eu não sei. Tenho certeza que não vai ser um velhinho barbado, com um cajado na mão. Mas o que é, eu não sei. A gente vai encontrar em algum dia lá na frente. No momento atual em que nós nos encontramos, nós precisamos sim, começar a desenvolver a nossa inteligência e o nosso sentimento. Nós precisamos nos desenvolver intelectualmente e moralmente, porque é nessas duas frentes que o espírito progride. E conforme formos amealhando valores, amealhando virtudes, vencendo vícios, superando dificuldades, superando limitações nossas, é que aos poucos nós iremos conquistando aquilo que ele chama do sentimento necessário para compreender Deus. Na verdade, o que eu tenho observado, convivendo com muitos companheiros de diversas origens, até de diversas religiões, tendo tido a oportunidade de muito rapidamente conhecer algumas grandes figuras do nosso movimento espírita e ouvindo principalmente da experiência desses irmãos já mais adiantados na lição, o que eu tenho percebido é que o entendimento de Deus vai evoluindo conforme nós evoluímos. A percepção e o entendimento e a aceitação de Deus vai crescendo conforme nós vamos crescendo espiritualmente. E por certo não chegará o grande dia em que será revelada a grande verdade. Abrirá-se uma cortina e iremos ver a realidade sobre Deus. Não. Essa verdade, ela vai aos poucos se construindo no nosso íntimo. É uma verdade e um conhecimento que irá se estabelecendo de acordo com a nossa progressão, com a nossa evolução. Então, no momento que nós precisamos mais, é de conhecermos a nós mesmos, porque ainda somos grandes desconhecidos de nós mesmos. Começarmos a perceber, e mais do que perceber, reconhecer os nossos limites, as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos erros, quais são as nossas frustrações que se transformam em limitações, que se transformam em defeitos, em vícios, e principalmente, após a realização desse processo chamado autoconhecimento, começarmos a mobilizar forças para irmos conquistando essas dificuldades, irmos criando em nós, automatizando em nós as virtudes necessárias para a superação desses vícios. E isso é o processo de crescimento espiritual, de aperfeiçoamento, é o processo de progressão espiritual. E dessa maneira, então, é que nós iremos conseguir realizar o progresso do espírito e aos poucos entrarmos em condições melhores. E é muito interessante quando a gente observa irmãos nossos que a gente olha, por exemplo, vou usar um exemplo amplamente citado e conhecido nessa casa, até por conta da origem histórica dela, que é o Chico. Todos nós, até hoje, quando olhamos para o Chico, puxa, e a gente reconhece a grandeza do espírito Chico Xavier. Reconhece que o Chico é um espírito que já andou um pouquinho mais do que a gente. E aí eu sempre me lembro de diversas entrevistas do Chico, e uma delas, o Chico se autodefinindo como um espírito ainda muito animalizado, um espírito muito inferior, com defeitos terríveis a serem corrigidos. Uma outra passagem dele falando que o dia que ele mais tinha medo era o dia que ele tivesse que se conhecer, o dia que ele tivesse que olhar para ele mesmo. Ele dizia: esse dia vai ser terrível, o dia que eu tiver que me defrontar comigo mesmo. Aí a gente fica pensando, caramba, se o Chico pensa isso, não é melhor nem pensar.
E outra que é muito comum, né? Quando o Chico falou essa história de que eu sou um espírito muito animalizado e tal, aí alguém fala, isso é a humildade dele. O espírito com essa evolução, o espírito com esse progresso todo, isso é a humildade dele, ele não quer humilhar a gente. Mentira, gente. Ele acreditava nisso mesmo. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente progride, quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que coisas que hoje eu considero normais, eu começo a perceber que são erros, são vícios, são fraquezas de caráter, de personalidade minha. Isso é uma coisa natural. Vamos trazer um exemplo natural, um exemplo material para isso. Há 200 anos atrás, ninguém aqui nessa plateia teria dúvida de que ter um escravo dentro de casa é normal. Qual o problema de eu ter um escravo, que eu chibato, que eu achincalho, que no dia que me contrariar eu mato? Qual o problema? Há 200 anos atrás, isso seria normal. Fala isso hoje em dia. Pense isso hoje em dia. Hoje em dia é inaceitável na nossa sociedade. Mas há 200 anos atrás era normal. E vamos lembrar que a história da escravidão não começou no Brasil colônia, não. A Grécia Antiga, aliás, o Egito Antigo. Quem era Moisés? O filho de uma escrava. Os judeus eram escravos dos romanos, dos egípcios. Os romanos, cada vez que conquistavam uma terra, um país, uma região, escravizavam aqueles povos, aqueles que não se entregavam. Os gregos escravizavam os povos conquistados. Isso era normal. Todo mundo achava isso normal. Vou tocar agora nas mulheres. No início do século passado, que história é essa de mulher votar? Mulher não tem opinião. Início do século passado, gente, 100 anos atrás. Fala isso para uma mulher hoje em dia. Fala isso para minha irmã ali de 20 e poucos anos. Eu até apanho em casa. Então vejam como as coisas vão progredindo. Há 100 anos atrás, quando nós estávamos encarnados, nós defendíamos isso tudo e achávamos normal. Hoje em dia, se nós pararmos para pensar, cada um de nós, que já está aqui há pouco mais de 20 ou 30 anos no planeta, se nós observarmos direitinho, e olha, eu estou falando baseado, porque assim, a minha família é família de cearense com paraense. E lá no Ceará e no Pará, gente, tem cada ideia. O povo tinha uns conceitos antigamente que não era mole, não. E quando eu repenso muitas das coisas, daqueles valores que a gente trouxe lá de cima, que a gente pelo menos ouviu um dia, ouviu algum parente, uma avó falar, uma tia mais velha falar, e a gente vê o seguinte, eram conceitos que há 40, 50, 70 anos atrás, pelo menos no Pará ou no Ceará, eram naturais, e que hoje, ao longo de uma única existência, eles hoje, quando repensados com os valores e pensamentos atuais, são um absurdo. Então vejam como o nosso entendimento do certo e errado progride. Agora imaginem vocês, no âmbito do espírito, no carreirio de múltiplas encarnações. Então com certeza, o Chico já percebia coisas que hoje para a gente ainda são naturais. E ele já percebia como egoísmo. Eu sempre gosto de lembrar, e já até estourei o tempo, vou acabar. Eu juro para você que vou acabar. Até meia-noite, né? Meia-noite, então tá. Para 11h55. Se ninguém foi embora. É só a gente observar então o seguinte. Muitas coisas que hoje, hoje eu estou falando hoje mesmo, hoje, 12 de janeiro de 2012. Muita coisa que eu, você, acreditamos e dizemos que é amor, não é amor coisa nenhuma, é egoísmo. Que isso? É. Se a gente parar para refletir direitinho, começar a estudar lá na origem do sentimento e dos nossos atos, o que nós vamos encontrar não é amor, é egoísmo. Chegar a entender isso de demora às vezes. Então, companheiros, enfim, já encerrando, que eu já prometi encerrar umas 3 vezes. A proposta espírita é essa mesmo, é autoconhecimento. Deus é a base do conhecimento
E devemos buscar estudar, meditar e refletir nisso tudo, para que possamos, aos poucos, realizar o que de fato é a tarefa de cada um de nós. É a grande missão do homem encarnado na Terra, que é promover o progresso próprio, do semelhante e da sociedade em que está inserido. Essa é a grande missão. Cada um de nós é um missionário. Vocês achavam que o missionário era só Chico, né? Todos nós somos missionários. E a nossa missão é essa. Como e por que instrumentos cada um de nós vai realizar a sua missão, é problema nosso descobrir. Mas todos nós temos essa missão. O resto é com a gente. Que a paz desse querido amigo Jesus possa nos envolver hoje sempre. E me desculpem pela ter avançado um pouquinho a hora. Obrigado.